Bom dia, pessoal. Sintam-se todos cumprimentados e abraçados com o nosso caloroso e forte abraço. O nosso tema de hoje é nada mais, nada menos que o poder dos pensamentos. Então, por que esse tema é bastante relevante e criou aqui a nossa especial atenção para podermos falar acerca desse tema? Esse tema é bastante importante porque o nosso pensamento é responsável por criar tudo aquilo que nós vemos. E ainda mais, o nosso pensamento foi responsável por todas essas criações que hoje nós podemos ver. O nosso pensamento foi capaz de criar a energia. Os nossos pensamentos foram capazes de criar as redes de telecomunicação. Os nossos pensamentos foram capazes de criar veículos, aeronaves. Então, é muito importante compreendermos qual o poder tem a nossa mente, tem os nossos pensamentos. Então, temos que parar e pensar, voltar para nós mesmos. Nós somos filhos de um Deus onipotente, um Deus poderoso, um Deus de criação, não é? Um Deus capaz de fazer tudo, todas as coisas que nós vemos, o possível e o impossível. Então, e dissemos que nós somos imagem e semelhança deste Senhor. Então, se nós nos assemelhamos a este Senhor, já imaginaste quão poderoso nós somos, não é? Então, mas existem formas de como nós alcançarmos esse poder. Não é de forma simples. Se nós nos comportarmos ou se nós pensarmos de forma comum, nós não alcançaremos esse poder. Mas se nós pensarmos de uma forma codificada, códigos que a inteligência infinita percebe e se conecta com nós a partir desses códigos, nós poderemos alcançar qualquer poder de materialização, de criação que nós formos a pensar. Então é muito importante nos conectarmos com isso e tentarmos perceber qual é a dimensão que este poder tem sobre nós, partindo do ponto de vista que tudo que foi pensado pode, ou tudo que foi criado foi pensado, e tudo que for pensado poderá ser criado. Então, como é que nós poderíamos pensar de forma clara para poder criar aquilo que nós pensamos? Eu tenho aqui algumas formas de como você poderá materializar os seus pensamentos. Estudei em diversos livros, não é? Livros de pensadores, livros de cientistas, assim como a Bíblia. Encontrei como posso dizer, essa coisa uniforme, esta forma uniforme, em que em ambos os livros, sejam livros científicos, seja a Bíblia, eles se conectam. Então, eu poderia lhe dar aqui alguns dados claros para você entender quão poderosa é a nossa mente. Jesus diz que você precisa crer para ver. Então, se nós precisamos crer para ver, quer dizer, se nós não acreditarmos, nós não veremos. Então, veja só a importância dos nossos pensamentos. Se nós acreditarmos, nós veremos. Não é? Eu vou contar para vocês aqui uma passagem bíblica que explica claramente o poder dos nossos pensamentos. Jesus, quando foi orar num monte alto e a sua embarcação com os seus discípulos estava estacionada num determinado local, mas com as ondas a embarcação afastou-se. Isso nós poderemos encontrar em Mateus 14, 22 até 36. Então, Jesus, voltando do monte da sua oração, a sua embarcação já estava muito afastada do local em que ele poderia encontrar. Então, Jesus caminhou sobre as águas. Então, quando Jesus caminha sobre as águas, os seus discípulos ficaram assustados. Ficaram assustados. Quem caminha sobre as águas era uma coisa anormal, uma coisa inédita. Então, Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, permita-me caminhar sobre as águas e vir ao seu encontro. Então, Jesus disse: Venha. Pedro põe-se a andar pelas águas ao encontro de Jesus. Então, neste processo, quando Pedro põe-se a andar pelas águas ao encontro de Jesus, ele duvida: será que eu estou mesmo a andar pelas águas? Aquela dúvida foi suficiente para ele afundar. Jesus pegou Pedro e levantou-lhe. Disse-lhe: Homem de pouca fé. Então, com essa história, eu só quero lhe fazer perceber, lhe fazer compreender a importância dos nossos pensamentos. Se Pedro tivesse acreditado, ele teria passado normalmente pelas águas. Então, Pedro não acreditou. Isso foi suficiente para que ele afundasse. Então, já imaginou qual poderoso é a nossa mente se nós acreditarmos? Então,
Esta é a importância dos nossos pensamentos. Nós podemos criar tudo aquilo que pensamos, mas se acreditarmos, termos fé e seguirmos isso de forma clara. Para nós seguirmos esses pensamentos de forma clara, ou de nós organizarmos essas ideias, esses desejos e transmitirmos isso de forma clara para que possa ser materializado no nosso mundo real, existem alguns códigos que precisam ser aprendidos aqui. Então, preste atenção, continue aqui comigo para poder aprender qual a forma clara que qualquer coisa que você for a pensar, qualquer desejo que você for a ter, qualquer objetivo que você for a ter, poderá ser alcançado se você pensar de tal forma. Como seria essa forma de pensar? Então, esta forma de pensar, eu vou lhe passar aqui, vem de muita investigação do livro da vida, que é a Bíblia, e investigação de diversos cientistas e pensadores que conseguiram encontrar essa ferramenta em comum com a Bíblia nas suas pesquisas. Então, é muito importante que você fique conectado a mim para podermos estar todos na mesma sintonia, para que você perceba o poder disto, porque isso irá te ajudar na tua caminhada, isso irá melhorar a sua visão e facilitará a sua chegada em qualquer objetivo, em qualquer ideia, em qualquer criação que você for ambicionar. Então é muito importante. Aguarde aí um momento, quero beber uma água, então depois continuamos com a conversa. É uma conversa muito boa, realmente vai ser muito agregadora. Então, continuando. Os nossos pensamentos são responsáveis por toda aquela criação que nós vemos hoje no mundo. Os nossos pensamentos criaram energia. Os nossos pensamentos criaram aeronaves. Os nossos pensamentos criaram automóveis. Os nossos pensamentos criaram computadores, telefones. Então, já imaginou quão poderosa é a nossa mente? Ou você deve estar a pensar que aquelas pessoas que criaram automóveis, aquelas pessoas que criaram aeronaves, computadores, essas pessoas são super inteligentes e são, como posso dizer, incompatíveis a nós. Não, essas pessoas são pessoas comuns como nós. Essas pessoas tinham um desejo ardente dentro delas. Claro que uma e outra pessoa poderiam ser mais inteligentes ou são mais inteligentes que nós, mas imagina, vocês estão a dizer que só precisamos acreditar, crer, né? E passar a mensagem de forma clara para o nosso subconsciente ou inconsciente, não é? E esta é a parte de nós que tem o poder de se conectar com a inteligência infinita. O nosso subconsciente tem o poder de se conectar com a inteligência infinita. Essa inteligência infinita, sabemos que estamos a falar de Deus. Então, se nós temos uma parte de nós que pode se conectar com Deus e automaticamente conseguir materializar tudo aquilo que nós pensamos, como é que seria explorar essa parte de nós? Então, essa é a parte que 99% das pessoas não conseguem explorar. Como seria explorar o nosso subconsciente? Não é fácil, mas é possível. Então, se é possível, vale ser tentado, não é? Porque eu acredito que todo mundo teria prazer de se conectar com a inteligência infinita, com o poder supremo, para materializar tudo aquilo que nós pensamos. Perdão. Então, é muito importante você ficar atento e compreender isso que eu vou lhe dizer. Essa é uma estratégia realmente que é passada nos livros bíblicos e é passada nos livros dos grandes pensadores ou dos grandes criadores, cientistas que criaram tudo aquilo que hoje nós vemos, não é? Eles não criaram por si só, eles tiveram que se conectar com essa inteligência infinita, porque imagina, quem poderia no meio do nada pensar que poderia criar energia? Se não fosse passado isso de uma forma especial pela inteligência infinita por Deus. Como seria você parar na tua casa no meio a um escuro, no meio a um nada e você pensar, não, eu tenho que criar uma energia. Então, você acredita que você era um gênio ou que seria um gênio só para pensar isso? Não. Isso veio de um local, foi produzido pela inteligência infinita e transpassada para a nossa mente ou o nosso subconsciente. O que é o subconsciente? A nossa mente tem duas partes. Tem a parte consciente, tem a parte subconsciente. O nosso consciente
é a parte racional que nós temos, ou seja, a parte que pensa, a parte que racionaliza para tomar uma decisão, a parte que analisa, a parte que avalia e a parte que toma uma decisão racional. O nosso subconsciente é a nossa parte emocional, ou seja, isso vem de aprimoramento, aprendizados, vários fatores para que nós tomemos uma decisão no nosso consciente. E veja só, a nossa parte racional toma as decisões, mas o nosso subconsciente responde às decisões de uma forma com que ela se sinta mais à vontade ao responder. Quando nós conseguimos dominar e trabalhar o nosso subconsciente, que é a nossa parte emocional, nós temos um poder muito grande, porque a nossa parte emocional responde. Continuando, a nossa parte racional, não é? Que é o nosso consciente, e a nossa parte irracional, que é o nosso subconsciente, que é a parte que tem o poder de se conectar com a inteligência infinita ou com Deus, poderão ser as duas exploradas quando nós colocamos a forma certa ou a estratégia certa para podermos explorar essas duas partes. De facto, a parte mais importante que nós temos, ou seja, que permite essa interconexão com o poder infinito, é a nossa parte irracional ou a nossa parte emocional, o nosso subconsciente. Então, é muito importante que você compreenda esses aspectos. Grandes pensadores e grandes cientistas como Thomas Edison, Napoleão Hill e muitos outros, eles compreenderam a importância desse poder, a importância dessa conexão com a inteligência infinita. Compreenderam este meio que nós temos de nos ligarmos com a inteligência infinita e com isso nós podermos materializar tudo aquilo que nós pensamos. Então, é possível nós materializarmos tudo aquilo que nós pensamos. Os nossos desejos podem ser materializados, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos, a inteligência infinita poderá materializar. Então, se é possível pensar, é possível realizar. Partimos deste princípio. Tudo aquilo que é possível pensar é possível ser materializado. Mas como é que é possível ser materializado? Só é possível ser materializado se nós empregarmos as estratégias corretas, se nós pensarmos de forma correta. Então, os nossos pensamentos têm um poder muito grande, não é? Tem um poder muito grande de gerar tudo isso. É preciso nós percebermos a nossa mente, não é? A nossa mente não é os nossos pensamentos. A nossa mente é outra coisa, não é? A nossa mente é uma mistura do consciente e do subconsciente. Então, é algo além dos nossos pensamentos. Então, os pensamentos são responsáveis por passar uma mensagem à nossa mente, né, no seu lado subconsciente, que tem o poder de conexão com a inteligência infinita. Então, é muito importante nós fiscalizarmos aquilo que nós pensamos, não é? Se os nossos pensamentos têm tais poder, quer dizer que se nós pensamos de forma negativa, isso também passa uma mensagem direta ao nosso subconsciente, e isso que nós pensamos, mesmo que seja mal, é materializado na nossa vida, não é? Então é importante compreender o poder que isso tem de fazer o bem, mas também entender o poder que isso tem de fazer o mal. Então, essas duas partes são possíveis de ser conectadas, o seu lado subconsciente e o seu lado consciente. Então, são possíveis de ser conectadas e todas trabalharem em um favor comum, ou todas trabalharem para a criação. Então, como desenvolver uma mente criativa, uma mente de criação? Então, é importante, primeiro, que você pense de forma positiva, deixe toda a negatividade. Sentimentos como inveja devem ficar para trás, sentimentos como pobreza devem ficar para trás, sentimentos como medo devem ficar para trás. Então, todos esses sentimentos negativos, aqueles sentimentos que de alguma forma são negativos, devem ficar para trás. Você precisa passar de forma diferente, a passar a pensar de forma diferente. Então, o seu subconsciente vai perceber essa mensagem, porque para uma mensagem ficar clara no nosso subconsciente, nós temos que estar o tempo inteiro a pensar de tal forma para que nosso subconsciente compreenda essa mensagem e materialize-se no nosso mundo físico. Então é importante que nós pensemos isso o tempo inteiro. Nós não podemos mentir para o nosso subconsciente que nós estamos a pensar de forma positiva. O nosso subconsciente
claramente sabe quando nós estamos a pensar de forma positiva ou negativa. Ou seja, você acha que você pode mentir para Deus pensando que você, agindo de uma certa forma, quando Ele te conhece e sabe de que forma você está pensando, não é possível, não é? Então, do mesmo jeito, não é possível mentir para o nosso subconsciente. É importante que nós percebamos e saibamos discernir essas coisas, porque se você empregar tudo aquilo que eu te digo, mentindo a si mesmo, você não irá realizar nada. Não irá se conectar com o seu desejo de uma forma clara e com o seu subconsciente, dando a consequência a sua materialização. Mas, se você empregar tudo aquilo que eu te digo e pensar dessa forma, agir dessa forma, você poderá alcançar qualquer coisa. Esse é o grande poder que o nosso subconsciente tem. Então, este é um tema bastante complexo porque leva muitas pessoas a se colocarem com a mente duvidosa, mas a dúvida já é uma energia negativa que te impede de você alcançar alguma coisa. Como você poderia alcançar algo que você duvida que é capaz de alcançar, ou algo que você duvide se é possível de ser alcançado? Logo, você está contra aquilo que você quer fazer. Então, as tuas ideias não se encontram sintonizadas. É preciso que as tuas ideias se encontrem sintonizadas para poderem ser materializadas. Agora chegamos a perceber quão poderosa é a nossa mente. Agora estamos juntos, estamos todos conectados na mesma energia para sentir quão poderosa é a nossa mente, quão poder tem a nossa mente. Então é muito importante que nós percebamos o poder que tem a nossa mente para podermos conseguir explorar a nossa mente. Então eu vou vos explicar alguns passos de como você alcançar o poder da nossa mente, ou seja, como você usar seu subconsciente da melhor forma e ser capaz de alcançar qualquer coisa. O primeiro passo é sonhar. Você precisa sonhar. Se nós sonhamos, nós temos desejos. Então, se nós temos desejos, nós temos vontade de realizar. Então, isso já é muito importante para você alcançar qualquer coisa. Você precisa sonhar, porque se você é isento de sonhos, você não tem fome por nada, você não quer alcançar nada. Agora, se você tem sonhos, você desenvolve desejos. Se você tem desejos, você procura formas ou mecanismos de poder alcançar o seu desejo. Então, esta aqui é o primeiro passo para se conectar com a inteligência infinita. Precisamos sonhar. Partindo da ideia de que para que existisse uma aeronave, um avião, alguém sonhou em criar isso. Por isso foi criado. Se alguém não sonhasse, não existiria esta criação. Então, segundo, organizar os seus pensamentos. Porque se nós pensamos, eu acabava de falar isso há pouco tempo, se nós passamos mensagens desorganizadas, ou hoje pensamos isso, amanhã pensamos aquilo, amanhã pensamos, mudamos de planos daqui para aqui, os nossos pensamentos não estarão organizados e o nosso subconsciente não compreenderá os nossos desejos. Ou seja, hoje ele está a trabalhar para uma coisa, repentinamente você molda a forma como você pensa e ele será obrigado a trabalhar para outra coisa. E aí nós perdemos a conexão com a inteligência infinita, porque você não tem um objetivo definido, você não sabe o que quer. Então, como ele poderá ajudar uma pessoa que não sabe o que quer? Então, é preciso que você compreenda o que você quer e organize os seus pensamentos para poder alcançar aquilo que você quer. Então, a terceira, a terceira, a terceira componente é a fé. Então, a nossa fé é responsável, ou seja, o que é fé? Fé é acreditar, não é? Fé é confiar. Fé é saber que isso poderá ser realizado. Então, quando voltamos para a fé cristã ou a fé entre o ser humano e Deus, nós sabemos que nós fomos criados por um Deus, não é? Que é dono de todas as coisas, que ele faz o possível e o impossível, não é? Então, se nós temos fé e cremos que isso é possível, automaticamente nós passamos uma confiança. E essa é a base de conexão com Deus, por meio da confiança, não é? Porque só assim ele poderá responder os seus pedidos, porque você acredita nele e você sabe que ele é capaz. Jesus Cristo já dizia, não é? Foste curado pela sua fé, para um cego que acreditou nele. Primeiro ele perguntou para o cego se o cego acreditava que ele poderia fazer aquilo, que ele poderia curar e passar-lhe a visão. E o cego disse que sim, acreditava. Então Jesus Cristo disse, a tua fé te curou. Esta foi a mensagem que Jesus Cristo lhe disse e o cego viu. Então, é muito importante nós percebermos a importância da fé nesta caminhada, a importância
de acreditar, crer que o que nós pensamos, Deus trabalhará para isso e isso irá acontecer no nosso mundo físico, de forma que nós pensamos e almejamos, os passos virão até a nós de forma clara. Né? Então, o terceiro, aliás, o quarto e último passo é a partir da ação. A ação. Nós não podemos pensar e passar a mensagem de forma clara para a inteligência infinita e esperarmos que isso se materialize sem o mínimo do nosso esforço. Então, é muito importante que nós compreendamos isso quando nós formos passado a mensagem, ou seja, os passos para alcançar os nossos objetivos, nós praticarmos alguma ação para alcançar o mesmo, não é? Então, como é que nos passa essa mensagem de que os nossos objetivos devem ser alcançados de tal forma? Quando nós pensamos ou nós sonhamos sobre uma coisa, nós temos que colocar a nossa mente ou o nosso subconsciente a trabalhar para encontrar formas de como alcançar aquilo. Essa é a interconexão com a inteligência infinita. Então, nós vamos percebendo alguns caminhos que nos levam ao alcance desse sonho. Então, quando você perceber que o caminho é este a seguir, você tem que se pôr a praticar, tem que se colocar em ação para você poder alcançar os seus objetivos, porque é impossível, não é? É impossível que isso se materialize sem o seu esforço. Deus faz aquilo que nós não somos capazes de fazer. Aquilo que nós somos capazes de fazer, Ele deixa para nós, deixa para que nós trabalhemos nisso. Então é importante que nós compreendamos essas separações para que nós trabalhemos e consigamos alcançar os nossos objetivos. Qualquer objetivo, qualquer sonho que você puder sonhar, poderá ser realizado. Não existem isenções, ou seja, não existe impossível quando você se coloca em sintonia com isso. Então, agora que compreendemos a importância do nosso subconsciente ou dos nossos pensamentos, você passará a selecionar melhor os seus pensamentos, você passará a escolher aquilo que você pensa, você passará a fiscalizar os seus pensamentos. Então, isto aqui é muito importante, o poder da nossa mente, não é? O poder da nossa mente está nos nossos pensamentos. Então, o que nós empregamos para ela, ela trabalha para aquilo. Se nós pensamos em coisas negativas ou perdemos tempo, estamos ali noite e dia a perder sono, noite e dia a curtir, dedicarmos em coisas mundanas, essa é a mensagem que nós passamos para ele, não é? Esta é a mensagem que nós passamos para ele e isso é o que irá se materializar nas nossas vidas. Então, não podemos plantar feijão e esperar colher arroz, não é? Isto também é um ditado. Então, conscientemente, você precisa passar a selecionar os seus pensamentos para que o seu subconsciente, que é a sua parte irracional, compreenda essa mensagem e passe a absorver. E estude mais sobre controle emocional, estude a Bíblia, que é o seu lado espiritual, para você poder compreender como as coisas realmente funcionam e como você poderá empregar isso. Então, isto é muito importante para que você perceba o poder que isso tem sobre nós, não é? E o poder que você terá se compreender isso. Então, esta é a aula de hoje, bastante importante, né? Que realmente, se você for aplicar ou se você for estudar mais a fundo, mudará a tua vida. Então, se você gostou da nossa aula de hoje, deixa um like, né? E siga o nosso canal. E se você tem alguma coisa a comentar, comente abaixo. Se você tem alguma coisa a acrescentar, acrescente abaixo, para que nós possamos melhorar. Para já, não vou sair hoje sem te apresentar o nosso maravilhoso termo lead inteligente. Esse é um termo que controla temperaturas, não é? Você pode pôr aqui café, né? Que é água quente, né? Ele controlará a temperatura por 12 horas do tempo. Assim como você pode pôr também aqui uma água fresca ou um suco, ele também controlará a temperatura por 12 horas do tempo. É muito importante, recebi de um amigo, são novos aqui no país. Se você pretender adquirir o seu, é só entrar em contato com o número que eu vou deixar abaixo e eu vou ajudar você a obter o seu. Você pode levar para o serviço, você pode levar para a viagem, você pode levar para os treinos, você pode levar para a escola. Veja só como é que é. É portátil, fácil de carregar e fácil de locomover. Muito importante você ter sempre ao teu lado, para que você não compre café pela estrada, ande sempre com o seu próprio café.
ande sempre com o seu suco, o seu recipiente, porque não dá para confiar nos recipientes que vendem lá fora, não é? Então é muito importante. Veja só, ele controla a sua temperatura de forma natural e te mostra aqui o grau em que a temperatura se encontra. É muito especial e muito importante. Vamos lá. Continue a acompanhar o nosso canal, dê um like, não esqueça, e siga o nosso canal.